Pessoal, a nossa convidada Sabrina aí chegou, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre a, a vivência dela na doutrina, como ela chegou até a doutrina e após isso aí, tá? Podem enviar perguntas e respostas que, na medida do meu conhecimento da Sabrina, a gente vai respondendo, né, Sabrina? Que a gente não souber, a gente pede ajuda Sim, dos universitários. se a gente não souber, quem souber na live também pode ajudar a responder que a gente Quem lê, né? souber, pode Tem falar. muitos seguidores que já sabem tudo aqui também. O pessoal é ponta firme. É isso aí. Sabrina, fica à vontade. Então, bom, eu sou espírita desde muito pequena, né? Meus pais, minha mãe principalmente era espírita. Então, com 3 anos eu já comecei a frequentar o centro espírita. E então, assim, eu já fui uma criança de evangelização espírita, entende? Então, eu Hum. sempre fui muito ligada com essa questão do espiritismo, da mediunidade. Eu até fiz alguns vídeos recentemente contando das coisas que desde pequena eu via, né? E sempre tive, né? Muita sensibilidade e tal. Ah, E, vocês dois juntos, amei. Tem uma companheira falando aqui. Legal. Deve ser, Daniel, deve ser. Vai lá, Daniel, desculpa te interromper. Daniel tá perguntando aqui como é que ganha na Mega Sena, Daniel. Se eu Ah, fosse você, eu queria outra forma de ganhar dinheiro, tá? Porque a probabilidade da Mega Sena é bem baixa. E a gente não tá aqui para te fazer ganhar dinheiro, né? Então, ai, Carol, bem é. na hora que ai, tá bom. Gente, eu vou Pode. minimizar só um minutinho e já volto, tá? Não tem Um problema, não segundo. tem problema. Pessoal, eu até falei isso com a Sabrina, porque a Sabrina tem, se eu não me engano, três filhinhos, né? Então pode ser que ela, de vez em quando, tenha que dar uma atenção a eles. Mas, gente, quando eu entrei no TikTok, foi assim, por acaso, né? Eu não sabia o que fazer, eu estava em quarentena, então a primeiro TikTok que eu vi assim foi da Sabrina, achei maravilhoso assim. Sabrina tinha inscritos pra caramba, eu falei, cara, eu vou me espelhar no que essa moça tá fazendo aqui, porque é legal. Aí comecei a fazer inspirado na Sabrina aqui. Sabrina, Ai, que honra. é... mas fala aí, já tem algumas perguntas aqui, mas fala aí, continue, depois a gente vai para as Ah, não, mas perguntas. então, mas é isso. E não tem muito o que falar assim da minha história. Eu não gosto de falar muito sobre mim, na verdade. Mas e aí, assim, eu cresci dentro do centro espírita, então participei de uma cidade espírita, né? Então tinha um movimento jovem também que era muito legal. Eu fazia parte de departamento de uma cidade, sabe? Esses encontros que fazem muito e tudo mais, eu gostava muito de fazer. E aí, assim, depois que eu cresci na doutrina, já dei algumas palestras em centros também, como convidada, eventualmente, algumas vezes, em algumas casas eles me convidavam. Mas depois que eu tive meus filhos, eu me distanciei um pouco do espiritismo. Porque Ah, fica muito sim. difícil. Eu morava numa cidade do interior de Minas e ficava um pouco difícil de eu conseguir levá-los, né? E fazer tudo isso. Mas aí eu estudava em casa, né? Sempre gostei muito de estudar em casa. Você E está onde por agora? Qual estado? eu, eu tô em interior de São Paulo, Ah, sim. São Entendi. Carlos, a cidade. São Carlos. É interessante que você já começou na evangelização, né? Eu comecei na mocidade, um pouco mais tarde que você, que minha mãe era de Umbanda, né? Então, a minha iniciação, assim, de manifestação espiritual, o meu primeiro contato religioso foi com Umbanda mesmo, né? Pequenininho, andando lá no terreiro de Umbanda com a minha mãe, mas aí na adolescência, como eu estava assim, sem nenhuma religião, a minha mãe muito preocupada, você tem que ir para a igreja católica, eu não quero. Você tem que ir para a evangélica, eu não quero. Vai para a Umbanda, eu não quero. Aí, então, peraí, eu vou arranjar uma para você. Aí ela foi, indicou a mocidade espírita, né? Na época tinha mocidade espírita. Hoje aqui em Niterói quase não tem mocidade espírita. É uma coisa assim que Esse está se movimento de perdendo, né? mocidade espírita é um movimento que vai e volta, sabe? Mas as concafras e os movimentos estão acontecendo online, viu, esse ano. Online, Todos né? aqueles encontros eles estão acontecendo online. Para quem tiver interesse de ter acesso aí de quando vai ser o próximo e tal, entre em contato comigo no Legal. privado, né? Na coisa que eu Tá. indico para vocês. Porque aí por aqui eu vou Deixa. falar de cada região e tal. Eu pesquiso e passo Claro, para é vocês. verdade. Pode fazer as perguntas Verdade. aí. Olha, acho que gente, meu olho é muito ruim para enxergar isso aqui. Eu não sei o nome, eu não sei se é Marco. Deixa eu ver aqui. Tá o rosto de uma moça aqui, mas parece que está escrito Marco, não sei. Meu irmão tem mágoa da mãe que já morreu. Como ajudá-lo a superar?
Então, essas questões são muito particulares, né? Muito pessoal. Assim, é difícil eu chegar para você agora e te dar uma receitinha de bolo, né? Que vai resolver o problema. Mas é importante você ouvir ele, eu acho, que começa por aí, entendeu? Então, se você quer ajudar ele, entender o porquê que ele tem essa mágoa e perguntar para ele por que que ele sente isso. E eu gosto de falar assim, que quando a gente quer apoiar alguém emocionalmente, a gente pergunta 5 porquês. Então você vai perguntar pra ele, mas por que que você tá triste com ela? Ah, porque ela fazia isso, isso e isso. Mas por que isso te entristecia? Aí ele vai responder, mas por que do porquê? Mas por que do porquê? Até que você entende realmente qual que é a causa raiz da questão, entendeu? Muitas vezes vai parar lá em outra vida, né? Essa história. Então, assim, é um negócio que é muito complicado de você também interferir na forma como ele vê a vida dele, né? Mas apoiar ele para entender que essa mágoa, essa tristeza levam ele para um lugar que não é bom para ele, entendeu? Então é uma coisa que não é, acho que não é nem por ela. Você não vai abordar ele no sentido, você precisa perdoar minha mãe porque ela precisa do seu perdão. Não, ele precisa do perdão. Entendeu? Ele precisa do perdão dele para com ela, para ele. Quem ganha quando Verdade. perdoa é quem está perdoando, não quem está sendo perdoado. Para quem está sendo perdoado, tanto faz. Você acha que a pessoa está aí? Principalmente se for uma pessoa que fez realmente alguma coisa ruim, ela não está nem aí. Eu sei que aí, no caso, a mãe é diferente, mas assim, no geral, eu estou sendo mais abrangente, assim. Então, assim, eu acho que o caminho é fazer ele entender, né, sobre isso. Mais pra frente a gente vai fazer uma live sobre perdão, não vai? Vamos. Vai? Sim, a gente Vamos. vai. Vamos, a gente faz, velho. A gente faz. A gente Mais faz. pra frente a gente vai É fazer uma live importante sobre esse perdão. tema. Vai acompanhando a gente aí que a gente convida, mas acho que vai ser É. lá na outra plataforma, né? Ah, no YouTube, sim, sim. É. Isso. Agora eu lembrei. Ô, Sabrina, se os seus inscritos aí, boa noite também aos inscritos aí da Sabrina, se vocês quiserem fazer pergunta também, você me interrompe aqui e faz, tá? Tá bem parado aqui, tá? Tá? Então, vamos lá. Júnior, Júnior tá perguntando o seguinte: o irmão dele faleceu e foi cremado, mas ele não sabe se foi em 72 horas. Aí pintou esse grilo aí nele. O que você acha, Sabrina? Olha, protocolo de cremação normalmente é 72 horas. Eles não costumam fazer isso antes, a menos que se peça para quebrar o protocolo. Isso é um protocolo natural já da medicina, entendeu? É, Então eu acho que isso aí é uma preocupação que está surgindo na sua cabeça, mas ó, é. respira fundo, porque a menos que Tranquilo. você tenha sido uma situação muito assim, nossa, né? Tipo, as pessoas quiseram fazer e forçaram e subornaram pessoas para conseguir. Normalmente o protocolo é 3 horas, é 3 dias mesmo. Então, É. não fica muito preocupado com isso, não. Provavelmente foi, tá? Júnior, e se Tem uma você também, pergunta? e a gente fala em 72 horas, também é uma segurança também espiritualmente para quem é muito apegado. Agora, se o seu irmão também não era muito apegado ao corpo e tal, não tem esse problema. Eu ouvi dizer que em São Paulo são 5 dias para cremar, né? Um rapaz estava aqui na live e falou que são 5 dias, então já passa muito até desse prazo aí. Relaxa e ora por ele, que com certeza ele foi acolhido. Isso aí não tem por que você ficar nessa. E a espiritualidade, gente, tem uma forma de agir que é tão perfeita, porque com a espiritualidade eles não conversam com a voz assim, não é assim, eles ficam sabendo das coisas falando. Eles, eles conseguem notar a forma pensamento. Então, quando a gente pensa em algo, a forma pensamento nosso expande para o universo. Então, essa movimentação de adiantar a cremação não é uma movimentação que passa despercebida pela espiritualidade que está trabalhando no desencarne. Eles estão ligados. Então, o que que eles fazem nesse caso? Eles tentam acelerar o processo, especificamente para ajudar aquela alma para não sofrer isso. Então, assim, eu acho que não é uma coisa que você tem que se preocupar nesse momento, sinceramente, não é. Tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar e fazer. Uhum. O tempo, o dia e a hora no plano espiritual passa no mesmo modo que aqui? Não. Não passa do mesmo modo que aqui. A gente não tem especificidade de como passa exatamente no livro dos Espíritos. O que é dito lá, especificamente aqui, é de forma diferente. Mas eles não falam como detalhadamente que é. O que eu entendo hoje, lendo outras coisas que não estão nas obras básicas, coisas além, assim, é que é, é que a gente tem assim as várias dimensões. Tem a terceira, as 3 dimensões que a gente conhece, né? Altura, profundidade e largura, que
que são as 3 dimensões que a gente tem aqui, e a quarta dimensão seria o tempo, né? Que ele não seria uma coisa linear que a gente tem que. É como um trilho. A gente entende o tempo como se fosse um trilho, que a gente está sendo empurrado pelo trem nessa linha, a gente não consegue sair dessa linha. Só que a própria teoria de Einstein já entendeu que o tempo, ele é como se fosse uma manta, assim, né? E aí, quando você põe alguma coisa aqui em cima... Ui! Você põe alguma coisa, brinquedo de criança, gente, brincando. Aí, entorta essa manta, tá vendo? Faz uma curva. E dependendo do tamanho da curva, essa manta se encontra, entendeu? Em algumas partes. Então, o tempo, ele faz essas dobraduras de acordo com a massa que existe no universo. E tudo tem massa. Então, assim, não é de forma linear, né? Não é da mesma forma, não tem a mesma velocidade. Então, assim, pode ser que você durma por uma noite aqui e passe 7 dias lá no plano espiritual trabalhando ou fazendo alguma coisa e acorde normalmente aqui em poucas horas, tá? Espero que eu tenha É, respondido. tem uma colega aqui que eu acho que no final é Leide, se eu não me engano o nome dela, que ela falou que ela ama o TikTok dos dois. Ela que falou que achou legal a gente juntos aqui hoje. E Ai, ela que também está bom. falando o seguinte: o centro espírita de vocês já voltou a funcionar? O meu fechou temporariamente por conta do Covid. Olha, Leide, aqui em Niterói, o meu não está funcionando ainda. Só temos, se eu não me engano, um centro em Niterói funcionando. Sabrina, o seu, como é que é? O meu não Funcionou? voltou Tá? também, não. Eu não procurei É, saber também se tem algum é, funcionando, na verdade, mas o meu não voltou. Tá parado ainda. Eu tô é, preferindo também ficar mais em casa, né? Então, assim, tô evitando. é. Mas, e Ô, assim, Júnior, o TikTok para mim é um centro, né? é, Porque é, a gente tem que trabalhar tanto em cima de conteúdo, né? Que a gente tem que orar antes, tem que se conectar, tem que entender. Então, no final das contas, funciona quase a mesma coisa. Então, para mim, é. eu tô tranquila. Fabrício, Fala. aquilo que Sabrina falou é do irmão lá da cremação. O que você pode fazer é orar, sempre orar, tá? O desencarnado, ele pede orações, tá? Tudo que você pensar de positivo, chega até ele. Se você quiser, pega lá o livro Violetas na Janela, que você vai entender bem isso. Quando a Patrícia começa a receber as violetas no plano espiritual. É a mãe dela que está projetando isso, está pensando para ela. Então, tudo que a gente pensa, se você ficar muito grilado com isso aí, ele vai sentir essa sua preocupação. Então, relaxa e faça prece, porque, como a Fabrina falou, a espiritualidade está de olho em tudo. Quando existe a desencarnação, existem pessoas, existem espíritos ali promovendo a desencarnação do seu irmão, a minha, quando ocorrer, a da Sabrina. É uma coisa muito trabalhada. Então, se foi antes da hora, eles, como a Sabrina falou, eles podem acelerar esse processo de desencarnação. Relaxe e faça prece por ele. Pense nos bons momentos que vocês viveram e tal. Uma coisa Às que vezes a você pode pergunta. fazer também, só para completar o que você está falando, se Tá. você está se sentindo tão agoniado, faz uma oração à noite e pede para você sonhar com uma resposta. Entendeu? Porque a Uhum. espiritualidade vai te dar uma tranquilização à noite, vai te dar a resposta que você está procurando. E aí, depois você acredita na sua intuição. A forma como. Às vezes você não lembra exatamente do sonho, mas você vai acordar talvez mais leve. E só o fato de você acordar mais leve já vai ser a resposta da sua pergunta. Tá? Então, Então, eu tenho duas. Vai lá, desculpa. pode ir. Tem duas perguntas aqui que falam sobre psicografia. Então, é assim. Queria saber da minha mãe e tal. Então, acho que é Jane. A gente aqui não trabalha com psicografia, tá? Eu tenho uma playlist com o título Psicografia. Lá eu dou dicas de casas que fazem psicografia, tá? E tem uma companheira aqui também falando, dentro da linha de vocês, o que vocês podem dizer sobre as cartas? Não sei o nome direito, é psicografia que ela quer dizer, né? Minha mãe e meu pai não escreveram, né? Mostram alguma coisa para saber se ele está tudo bem. Quer falar primeiro, Sabrina, essa questão aí? Porque ela nunca conseguiu receber, né? Pode ser, você quer que eu fale? Pode ser. Então, a questão da psicografia, tá? Não é uma coisa simples, não é assim, eu vou escrever uma carta para alguém e vou escrever. Não funciona assim, entendeu? Existe todo um processo de preparo. Porque da mesma forma que você tem saudade dos seus pais aqui, da sua mãe, dos seus parentes que desencarnaram, eles também vão sentir de você lá. Então, eles têm que passar por todo um trabalho terapêutico para conseguir se comunicar aqui com com destreza, com calma, para não te deixar mais preocupada ainda. Então eles têm que passar por uma preparação, né? Meu filho. Filho, Tem mamãe tá problema. fazendo slide, meu amor. Deixa ele participa também, bota ele aí pra gente ver. Que legal. E a Maria? Legal. Você destruiu o mundo. Você Baixa a é cabeça. um mundo todo gato. Sim. Não dá Esse é anos.
Ah, não vou Os fazer. gatos estavam explicados. Ah. Entendi. Essa questão também, deixa eu completar aqui a Sabrina, essa questão também da psicografia, gente. A minha irmã, por exemplo, ela tenta uma psicografia da minha sobrinha há mais de 30 anos e nunca conseguiu. Já foi assim, nos lugares assim que você, assim, os mais solicitados, onde as pessoas conseguiam com facilidade, e ela nunca conseguiu. Então, pode ser que você nunca consiga, minha irmã, entendeu? E não quer dizer que o seu ente querido não esteja bem. Pelo contrário, como a Sabrina falou, a psicografia é um processo muito trabalhoso para o espírito, para os guias espirituais prepararem, tá? Então, não é todo mundo que consegue receber psicografia, mas a gente tem que sempre. Outra coisa, a gente consegue entrar em contato com os nossos entes através do sono. No momento do sono, a gente consegue entrar esse contato. Quer falar, Sabrina, sobre isso aí, essa parte? Sim, muito, Você hoje que vai muito falar. legal você lembrar disso, porque às vezes a gente fica querendo muito uma coisa muito concreta, né? E as respostas estão de forma sutil no nosso subconsciente, nos nossos sonhos, né? Nos nossos sentimentos a respeito daquilo, nas imagens mentais que aparecem na gente. Então tem várias formas de intuir isso, né? E a gente tem, às vezes, essas respostas de outras formas. Rafael, por favor, vai lá na Isso sala do aí. vídeo. Ah, a música não tá Através do rolando. sonho é o mais comum, pessoal. Então, isso que a Sabrina falou, através do sonho é mais comum. E você acha, foi tão real aquele sonho, parece que foi real. Foi real, muitas das vezes foi real, realmente. Você encontrou, você acorda com um sentimento diferente de um simples sonho do inconsciente. É uma coisa diferente. Você acorda com uma vibração diferente. Caramba, parece que eu abracei mesmo meu pai, a minha mãe. E é isso aí. Ore antes de dormir, peça que o seu mentor promova esse encontro, peça a Deus esse encontro, tá? É... Quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Tem outra aqui já. Então, outra coisa que eu queria falar sobre psicografia é que, além desse preparo que precisa ter, né, do espírito lá para ele vir para preparar para se comunicar, né, ele emocionalmente ele precisa ter compatibilidade energética com o médium para ele fazer esse processo de conseguir, ele precisa treinar a psicografia, porque a psicografia é um fenômeno de passar informação através de uma outra pessoa. Só que é uma comunicação que não é verbal sempre, entendeu? Então ele precisa conseguir passar essa informação para o médium. E nem todo espírito vai conseguir se conectar com o médium que está à disposição ali perto da sua cidade, que você vai, que você. Então, assim, é uma coisa bem difícil mesmo a psicografia de acontecer. O Tiago está perguntando o seguinte: se eu fosse para o umbral, como sairia de lá? Essa pergunta é boa, né, Sabrina? Kit umbral, kit sobrevivência do umbral. Tem? Mas tem, Tiago. Quer falar você, Sabrina? Tiago caiu no umbral, o que ele faz? Opa, acordou, tá tudo escuro. O que ele faz? Então, o umbral mora dentro de você, cara. Boa. Entendeu? O umbral, ele é aquela raiva que tu tá daquele político, sabe? Que tu quer ver ele explodir, sabe? Essa raiva. Isso que é umbral, entendeu? É essa vibração que é o umbral. Então, como você sair do umbral? É você superar essa vibração. Então, assim, qual que é o kit primeiro socorro para o umbral? Sobrevivência. Autoconhecimento, identificação de padrões, libertação do orgulho. Por que acontece? E libertação da culpa também. Por que acontece? Por que as pessoas vão para esse estado, né? Porque elas estão monoideístas, pensando muito, meu Deus, o que eu fiz? Vou contar um exemplo. Atendemos um espírito na sessão mediúnica lá, né? Quando eu falo atendemos, é porque eu faço indicação, vibração à distância e eles estão trabalhando dentro de casa, não é o centro aberto. Rafael, não dá, meu filho, por favor. Rafael. Tem problema. Filho, Tá. Então, não sei o que ele tá falando. Para 2 anos. E eles não, eu tô Rafael tá ali, ó, marcando juntinho a mãe. Cadê Rafael? Mostra aí, Rafael. Não, Tô vendo o braço de Rafael. E apertar ele, porque ele não Tchau, Rafael. Isso que é o E aí, Rafael? Isso, tá bom. Rafael, você vai deixar cair a live daqui a pouco. Vai lá. mais cartões Ô, Carolina, tira o Rafael daqui, porque ele não vai embora. Mamãe, Vai lá. Bela, só vai querer seu vídeo. É rápido. Eu vou bloquear seu celular se você continuar aqui. Gente, eu não consigo pensar, desculpa. Não, tem problema.
Quero. Deixa. Tá bom. Mas agora eu não vou ver, não, tá? Depois você me mostra. Então, Aí, assim, então como sair desse processo do umbral, né? não, Então, você falou, assim, você estava falando da reunião mediúnica. Você ia dar um exemplo. tá, o exemplo, desculpa. Tinha um espírito lá que ele morreu de acidente de carro e ele tinha bebido. E ele bebia sempre, muito, e teve mais de 15 acidentes de carro na vida dele. E no Nossa. 16º ele desencarnou. Então, assim, não é que não tivessem avisado ele, né? Então, Oh, de certa avisaram forma, muito. ele teve alguma responsabilidade no desencarne, né? E ele não estava no umbral só porque ele era um suicida indireto, assim, né? Ele estava lá porque ele estava se sentindo extremamente culpado, muito culpado, né? Se sentindo muito mal mesmo com isso, né? Com essa história toda. E aí, ele ficou nessa situação de culpa, essa situação de remorso, tudo mais. E isso estava amargurando ele. Não é que é uma coisa terrível, maior do que o seu próprio desespero. O umbral é exatamente na medida da sua tristeza, entendeu? O umbral é um estado de espírito muito mais do que o estado físico. Só que ao mesmo tempo que no seu estado de espírito interior existe aquela bagunça emocional, ao redor de você existem outras pessoas com a mesma bagunça emocional, o que torna o ambiente energeticamente carregado. Então, se configura um local, especificamente físico, que isso está ali. Então, assim, como sair desse processo? Entendendo que você não teve culpa, se perdoando e tudo mais, entendeu? O que os parentes podem fazer por esses seres? Orar por eles para que eles alcancem, né, a ciência de que eles estavam no limite da capacidade deles, porque a gente erra na vida, todo mundo erra, né? Só que quando a gente erra, a gente não erra querendo errar. Eu vou errar aqui só um pouquinho, porque é muito bom errar, e eu gosto. Não, a gente erra porque a gente não conseguia fazer diferente. Então, o próprio alcoolismo, no caso dessa pessoa específica, né? Ele era uma questão que tinha a ver com várias questões de depressão que ele tinha, coisas da infância dele que ele não tratou. Então, o que eu recomendo para vocês que estão com medo do umbral agora? Façam terapia, façam autoconhecimento, estudem livros espíritas, se dediquem a se autoconhecer, porque a melhor forma de não ficar muito tempo no umbral é conseguindo lidar com as próprias questões. Acho que Eu eu vou respondi. não responder, mas eu só vou completar aqui uma ideia que eu sempre gosto de defender. Pessoal, é porque o umbral virou o inferno do espírita, né? Então, não é que morreu vai para o umbral, tá? Tem uma pergunta dessa que eu tenho que responder a semana. Não é que você morreu vai para o umbral. Tem pessoas que você vê lá no livro E a Vida Continua, né? É uma católica e um espírita. Os dois acordam no plano espiritual, já acordam numa colônia do astral, em um hospital de uma colônia do astral. A gente usa muito o exemplo do André Luiz. O André Luiz, ele foi um suicídio direto, mas ele fica no umbral por 8 anos, não é porque ele foi um suicida, é porque o André Luiz era totalmente cético, não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade. Quando ele resolve abrir o coração e reconhecer a grandeza de Deus, ele vê quem? O Lísias lá, que tá, se não me engano, é o Lísias, que está sempre indo para lá tentar resgatá-lo e ele não vê. Então, o André Luiz, porque nós temos no livro Céu e Inferno suicidas mesmo, diretos, dando comunicação em um ano depois do ocorrido, 2 anos depois, né? Tem lá o pai do conscrito, que é o título. Um ano depois estava dando comunicação. Então a gente tem que parar com esse negócio de que morreu, vai para o umbral. Entendeu? Isso aí também não é assim. Né? Como a Sabrina falou. Fala Tem aí. um caso de um garoto de 14 anos na sessão mediúnica que eu faço vibração também para eles, sustentação, né? Que o garoto de 14 anos, tô contando para vocês entenderem, tá? O garoto de 14 anos tinha se suicidado, tá? Tirou a própria vida diretamente, enforcado. E Olha ele aí. não foi para umbral, ele foi encaminhado para o hospital espiritual diretamente, porque Isso aí. ele não teve responsabilidade, porque ele sofria muita homofobia dentro de casa e ele não suportou. Então, assim, a Olha aí. responsabilidade dele, de certa forma, foi um pouco terceirizada também, entendeu? Então, assim, Maravilha. Exemplo muitas coisas. maravilhoso esse. São Esse muitas exemplo é coisas. ideal. Isso aí. Sabrina, tem uma companheira aqui, tá bombando aqui, Sabrina. Tá em pergunta chegando pra caramba. Você tá dando audiência aqui, hein? 50 aqui pessoas online, perguntas chegando aqui, ó.
Como faço para encontrar um centro? Tenho muito interesse em conhecer mais a fundo o Espiritismo. Eu não sei, acho que é Maiara. Depende da sua região. Você pode chegar no Google e botar Federação Espírita do Estado de Goiás, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí tem uma relação de centros espíritas que eles costumam dar. Tá? Se você depois quiser falar o seu estado, se for em São Paulo, de repente Sabrina te dá uma dica. Se for aqui no Rio, eu posso dar uma dica também. Entendeu? Tem uma companheira aqui dizendo que é o bandista. Seja bem-vindo, o pessoal de Umbanda está sempre aqui com a gente. O Júnior, que falou sobre o irmão da cremação, está agradecendo a resposta. Violeta na Janela, achei bem fantástico, é muito bom para quem está iniciando, então. Sabrina, outra pergunta aqui, ó. Gente, desculpa se eu não estou conseguindo falar o nome, eu sei que no final é Marinho. Essa letra do TikTok é muito pequena para mim. Boa noite. O que seria um despertar? Como faço para sentir esse despertar? Deve ser despertar espiritual que ela está querendo dizer, né? Qual foi a primeira parte da pergunta? Vamos lá, de novo aqui, ó. Boa noite. O que seria um despertar espiritual? Exatamente espiritual. O que seria um despertar espiritual? Então, você sabe quando você sente coisas na sua vida e você não dá atenção para elas, fala, deve ser coisa da minha cabeça? Então, assim, o despertar espiritual, para mim, depois você complementa, se você achar, é você começar a perceber que tudo na sua vida está encaixado e concatenado, e que às vezes as coisas que você sente tem um fundo espiritual, tem um fundo que tem a ver com seus sentimentos, às vezes os sonhos são coisas do seu subconsciente te contando, às vezes são desdobramentos. Então, despertar espiritual também tem essa questão do autoconhecimento. Então, assim, eu estou fazendo uma série de vídeos agora, nesse momento, no meu TikTok, que eu vou falar sobre todas as dores da alma, assim, sabe? Todas as questões que a gente passa, dificuldade, egoísmo, né? Ansiedade, medo, essas questões todas. Então, conhecimento dessas mazelas, né, do espírito, e você transmutar ela, né? Você despertar no sentido de que você tem um objetivo maior na vida no sentido da evolução, entendeu? Então, você olhar para isso, estar pronto para seguir nesse caminho. Isso para mim é despertar espiritual. Mas aí você me complementa para... Não, é isso aí. É isso aí mesmo. Sabrina, tem a pergunta aqui do Silas que eu teria que pedir apoio aos universitários. Eu acho que é a sua área, hein? Ih, peraí, que as perguntas desceram aqui. Eu acho que você manja muito bem disso aqui. Peraí, que eu dei um mole aqui. Ah, tá, achei. O que vocês acham da quinta dimensão? Tem algum conhecimento sobre esse sistema, Sabrina? A quinta dimensão, ela é a dimensão dos espíritos, depois da quarta, que é o tempo, né? Então, ela tem a dimensão dos pleiadianos, né? Que são espíritos da fraternidade branca. Então, assim, dentro dos centros espíritas, tem muitos espíritos desse nível. Quinta, sexta dimensão, a gente tem contato com esses espíritos. Então, a quinta dimensão é um estado de consciência, um estado de evolução, em que a gente a gente está na busca da transmutação para isso. Lá na regeneração plena, né, depois que a gente conseguir passar a expiação e prova para a regeneração, a Terra está passando por um processo de transição, lá para daqui a 500 anos, quando a gente chegar na plenitude, no meio do processo de regeneração, não no início, porque no início vai ser ainda muito trabalhoso, né? Mas lá no meio mesmo, a gente provavelmente já vai estar chegando na quinta dimensão, né? E a partir da sexta dimensão não é mais necessário reencarnar, né? Então, assim, a gente vai evoluindo, né? E vai diminuindo a densidade do nosso corpo. Então, agora nós temos corpos de terceira dimensão que são densos assim. O corpo espiritual nosso, o nosso corpo astral, que a gente chama, que é o perispírito, né? Perispírito, na verdade, se divide em outros 5, mas assim, para ser resumido, a gente fala perispírito. Mas ele é de quarta dimensão, assim como o tempo também. Então, a gente já tem essa quarta dimensão na gente quando a gente está desdobrado. A quinta dimensão ainda é mais sutil que isso. Então, esses espíritos encarnam em corpos mais sutis do que o nosso perispírito. Entende isso? As moléculas são mais dispersadas e são menos visíveis também. E são mais leves, mas são mensuráveis, tá? É possível medir peso, dimensão. Aí tem perguntas aqui também. Tá bom. Deixa eu responder aqui para não passar muito.
Primeiro, Ah, eu vou tentar responder rápido. Constelação familiar tem uma coisa ligada com o espiritismo. A constelação familiar, ela é um processo terapêutico que estuda questões ligadas à ancestralidade, tá? Eu não vou saber muito bem por enquanto, mas eu vou começar amanhã um curso de constelação familiar para ser consteladora. Eu estou começando o curso amanhã e aí eu vou saber com mais precisão de explicar isso direito. Mas não tem a ver com o espiritismo, não, tá? São coisas diferentes. Uma terapêutica, que é cobrada, que é uma coisa separada, que é para trabalhar com isso, para fazer terapêutica, e outra é uma religião, uma doutrina filosófica. Então, assim, é lógico que quando você vai fazer uma constelação familiar, você vai encontrar coisas que estão relacionadas ao seu ancestral, à sua bisavó, e na verdade você foi a sua bisavó, talvez, entendeu? Porque a gente reencarna na mesma família. Então, o espiritismo tem uma outra explicação para essa ancestralidade, entendeu? Mas na verdade estão falando das mesmas coisas. Não deixa de ser das mesmas coisas, mas na teoria são coisas diferentes e trabalham de formas diferentes. Trabalham a mesma coisa, mas de formas diferentes, tá? Só mais uma pergunta aqui rapidinho. Qual a relação do vai lá. espiritismo? Qual a relação com o espiritismo? Pessoa em coma vegetativo. Tá, ele acho que ele quer entender um pouco de Entendeu? como que que a pessoa fica em coma. Quando É, a pessoa fica em coma, o espírito dela ainda está ligado ao corpo. Como que o espírito fica ligado ao corpo? Tem um cordão que chama cordão de prata, tá? É o nome que nomearam ele por causa da forma energética que ele é, a coloração que ele apresenta, tudo mais. E ele fica ligado aqui atrás, é aqui, eu esqueci, é na aqui, pinela? Aqui. aqui. Ele É, fica ligado aqui atrás, aqui na frente, a pessoa não desencarna, não morre enquanto esse cordão não se romper. Então, quando a gente dorme, por exemplo, a gente desdobra e esse cordão, ele é extensível, ele pega a dimensão que for, mas ele fica conectado com você, tá? Esse cordão, ele é feito da mesma energia que o duplo etéreo, que é um dos nossos corpos, que faz parte do perispírito lá. E o duplo etéreo, depois do desencarne, se desfaz. O que acontece com a pessoa em coma? A pessoa em coma ainda possui o duplo etéreo, ela tem todos os corpos conectados, tem coisa, mas ela não consegue fazer conectividade com o corpo físico, ou seja, a mente dela não está recebendo os sinais do corpo, então ela fica num estado entre sonolência, desdobramento e como se fosse uma coisa mais ou menos como como é que chama? O pessoal fala paralisia do sono. Ela fica num estado assim, oscilante entre esses fenômenos. Ela acorda e dorme, acorda e dorme. Muitas vezes a pessoa tem consciência plena, ela enxerga tudo o que está acontecendo ali à sua volta. Ela vê, inclusive, o corpo dela. Então, se você tem algum parente que está em coma, né, ou que está assim, fale com ele. Tem um filme muito legal que não é espírita, mas é um filme que chama Fale com Ela. Que a moça tá em coma e o cara gosta dela, fala muito com ela, tal, não sei o quê, e ela acaba acordando do coma. Mas em circunstâncias diferentes lá, tem outras questões, mas enfim. é. É interessante você. É interessante. Então, assim, fale com esse parente, porque isso pode dar respostas para ele. Por mais que não tenha resposta neuronal no corpo físico, o corpo espiritual tem pensamento e tem resposta cognitiva enquanto está em coma, tá? Isso Vai, aí. pergunta aí. Pessoal, deixa eu só lembrando para vocês, quem puder curtir aí a live pro YouTube, YouTube, ó, pro TikTok poder distribuir, colocar a gente lá em cima né? Semana passada nós ficamos em 72º. É muito bom 72º pro TikTok espírita, né? Então foi bem legal. Então, pessoal, vai dando like aí, vai curtindo. Tem aqui um depoimento aqui do André, esse aqui eu consegui ler, André Luiz, que no momento em que a sobrinha dele morreu, ele estava fazendo o culto do evangelho no lar, e ele viu o avô e a avó. Provavelmente, André, esses seus parentes que já estavam desencarnados vieram receber a sua sobrinha que estava fazendo a passagem. É muito comum, tem lá no livro Cartas de um Pequeno Morto. Ele é recebido, jovenzinho, se não me engano, de 14 anos, por uma tia que já havia desencarnado. Isso é muito comum, os parentes virem receber. Então, provavelmente você viu esses parentes que estavam vindo já buscar a sua sobrinha, né? O acolhimento, né? Tem uma aqui, Teve uma Sabrina. Trabalho. experiência assim no TikTok também essa semana. Teve um parente de um TikToker espírita que desencarnou uma avó dele e ele, sendo médium, viu todo mundo vindo buscar a avó dele no dia anterior. Olha, olha aí, né? É, você ouvi falar. Que é o Tem umas pessoas Gabriel. dando depoimento, né? Se tiver pergunta aí, vai lá, que aqui é mais depoimento. Tem mais aqui. Essa aqui eu vou fazer para você, ó. Vamos ver se você me ajuda a responder essa aqui. Ah, Quais são as difícil não, hein?
Quais são as formas de estudos que nós podemos explorar no Espiritismo? Dicas de como estudar o Espiritismo. Olha só, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu comecei com o livro dos Espíritos. Para mim, assim, foi um maravilhoso livro dos Espíritos, porque é um livro de 1019 perguntas e respostas. Tudo bem que a introdução é quase um livro, né? Só a introdução do livro dos Espíritos, Kardec já dá uma aula de espiritismo ali. Aí você já, já sai ali com uma graduação. Mas o decorrer do livro são 1019 perguntas e respostas. É muito interessante, porque Kardec abrange vários temas, vários, a vida espiritual, reencarnação, aborto, pena de morte, vidas em outros planetas. É muito interessante para quem está entrando na doutrina. E ler também essas obras, como às vezes eu fico assim meio receoso de indicar alguns livros até do André Luiz. Por exemplo, do André Luiz eu gosto de pegar o último livro, que é o A Vida Continua, que é muito fácil de entender, né? E o Violetas na Janela, né? Tem um filme sobre isso. Acho que tem um filme desse livro. O Aí para o Resto Não, da tem, a vida Vida. continua. E a vida continua tem. Filme? O filme? Tem. O Nosso É, Lar e a Vida Continua. Tá lá no YouTube, tá? Nosso Lar e a Vida Continua. É interessante você assistir esses filmes e ler. Só que o Nosso Lar, o livro, você vai. Se você ler o livro primeiro, você vai achar o filme assim, água com açúcar, porque o livro é muito mais completo, como todo livro, é mais completo do que filme, né? Mas você começa pelas obras básicas. O que é o Espiritismo, também é bem interessante, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses três aí já te dão um suporte bacana para você não ser enganado no que do que realmente é a doutrina espírita. Porque existem muitos TikTokers aí, e a Sabrina vai concordar comigo, que se dizem espíritas e estão falando contra a doutrina, tá bom? Estão mistificando, cobrando por mensagem espiritual, que muitas das vezes é falsa, ou na maioria das vezes. Raízes podres não dão bons frutos, tá? Você tem que Você já deu ver até a se a dica raiz daí do. tá É, boa, tá bom? já deu a dica aí da raiz podre, né? Então é isso aí. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Ó, tem o Thiago aqui falando, vocês são perfeitos. Somos não, cara. Não somos perfeitos, não. Nós somos trabalhadores, assim, da última hora, hein? Tentando. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre os livros aqui. Fala. Quando eu era adolescente, eu não dava conta de ler o livro dos Espíritos, porque eu achava muito difícil, né? Então, eu estudei muito, assim, quando eu tinha 9, 10 anos, assim, eu estudei muito Richard Simonetti, os livros do Richard Opa! Simonetti. Aí tem Quem Boa! tem medo da morte, quem tem medo dos espíritos. Mas é uma linguagem Atravessando fácil, a. se tentar, você lê em 3 horas, assim. É muito fácil, muito gostoso, muito leve. Esse aí Uma é razão qual? para viver. Uma razão para Razão para viver. Viver. Sim. Então, assim, tem muitos Maravilhoso. livros e é muito gostoso. E os livros deles são leves, assim, e tem mais de 20, tá? Então, você Você pode lê no final escolher de semana. viciar. Sim, Você lê no final de semana com o livro certeza. dele. Muito bom mesmo. Muito bom. Isso é boa lembrança da Sabrina. E aí, assim, eu acho que que você pode, sim, usar de canais também espíritas que tem coisas interessantes e tal, né? É, O e TikTok da ver Sabrina. no YouTube coisas, palestras, tem pessoas que fazem palestras, né? O meu TikTok também sempre tem muita coisa, perguntem lá quando tiverem dúvida. E é isso. E a gente tem grupos espíritas que estão fazendo reuniões online, pelo Eu tenho, Meet. tenho várias aqui. Então, Eu tenho várias. se você se for Tenho jovem várias para aqui, tem os indicar. jovens com Ivone. Que tem os jovens com Ivone e tal. Então pergunta pra gente que a gente indica pra vocês, tá? Isso aí. Sabrina, Hum. boa noite. Uma pessoa, isso aí a Sabrina já falou mais ou menos disso, mas vamos lá. É a Maria Araújo. Uma pessoa que foi ruim a vida toda, nunca fez o bem a ninguém, quando desencarna, o que acontece? Então, ela continua sendo a mesma pessoa, tá? Não é um É isso aí. milagre que acontece. Ela continua sendo a mesma pessoa que ela sempre foi. Dentro do processo de arrependimento que vai levar a pessoa para um lugar bom, emocionalmente bom, para um lugar, para uma caminhada boa, né? Consiste também na execução. Então, assim, não basta falar assim, ah, meu Deus, eu me arrependi, mas se for da boca para fora, ela não vai fazer acontecer. Quando a pessoa se arrepende realmente, ela para de fazer aquilo, né? Então, assim, é muito mais fácil para a pessoa conseguir amadurecer e evoluir encarnado. Desencarnado é muito. Por mais que eles estudam lá também, evoluem, sabe? Tem grupo de estudo, tem um monte de coisa lá no plano espiritual.
Mas assim, não tem os desafios que tem aqui, né? Então é muito fácil, né? E a hora que vem para cá mesmo, é que é um negócio, a água batendo É na isso bunda, aí. entendeu? Aí eu Eu tive uma. comparo Eu comparo o ambiente como isso que você falou, eu comparo quando você está no centro espírita. Quando você está na sua casa espírita é maravilhoso, você gosta de todo mundo, abraça todo mundo, né? Mas quando você sai, vai pegar o ônibus, né? Aí o cobrador te dá um troco errado, ou o motorista passa do ponto, aí você mostra quem você é. É no dia a dia que você mostra quem você é. E quando você desencarna, Ah, com a você sua continua família sendo. também, né? É na Com a família, família família. então, isso. Quando você desencarna, você vai mostrar realmente o que você é. E aí é para onde você vai para onde? Para onde você tem afinidade, né? O alcoólatra ele vai se juntar com os alcoólatras, porventura, né? O assassino vai procurar a companhia de assassinos, maledicentes. Então, você continua sendo quem você é. Né? Isso vai depender. Vai depender da sua situação Uma espiritual, da sua situação pergunta, agora, né? uma pergunta Vem reflexiva lá. para todos vocês que estão aqui na live. Uma pergunta reflexiva. Se vocês tivessem uma cidade inteirinha com pessoas exatamente como vocês, que se comportassem exatamente como você se comporta, que respondesse as pessoas exatamente como você responde, que fizesse exatamente o que você faz, você estaria num bom lugar ou num lugar ruim? Fica aí a reflexão para vocês, porque é para lá que vocês vão, tá? Num lugar exatamente com pessoas iguaizinhas a vocês. Então, Isso aí. é isso. Eu Tem, agora dei até uma desanimada. tem uma. Ô Sabrina, eu tenho um amigo que ele é assim, é fantástico, ele é doutor em neurologia, doutor mesmo, ele é um palestrante, presidente do Centro Espírita, que ele fala assim pra mim, Ednei, eu não tenho medo de morrer não, eu tenho vergonha. Mas eu falei, se esse cara tá com vergonha, imagina eu. Mas não é. Você tem vergonha mesmo. Quando você se pega um certo esclarecimento e você tem algumas coisinhas erradas aí no passado, você tem vergonha mesmo de chegar do outro lado, porque lá não tem. Fica tudo assim, ó. Tem Gente, eu vou dar um segredo, exemplo né? de uma. Não tem segredo. Eu vou dar um exemplo de um médium, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava para me casar, eu aluguei uma casa e a gente vai entender como é que funciona isso no plano espiritual. Quando o André Luiz fala assim, eu tava no plano espiritual e a pessoa viu a imagem em mim, leu o meu pensamento, é porque ele está vendo na sua aura ali o que você fez, alguns acontecimentos e tal. Isso fica plasmado ali, tá? Então, quando eu fui falar com esse meu amigo, né? Eu era do mesmo centro dele. Eu falei, ó, já consegui a casa para casar. Ele era o padrinho do meu casamento. Ele falou assim, já sei como é que é. É uma casa branca. Olha só, hein? É uma casa branquinha com um desenho para como é o nome daqui? Embaixo da casa, ela era toda branca, embaixo e assim no chão, perto do chão, ela era toda cinza. A pessoa jogou uma tinta cinza, então ela ficou branca e cinza, rente ao chão. E ele falou isso certinho. Eu falei, caramba, Foi tava isso em aí. mim. Isso tava ali. Ele, Rafael, ele leu isso aí em mim. filho, eu tava Caiu não, tá aqui. ali. Então, não caiu não, tá aqui ainda. É, então, é exatamente isso que acontece quando a gente vai para o plano espiritual. Então, por isso que você às vezes fala, eu não tenho medo, eu tenho vergonha de desencarnar. É isso, você não tem como esconder nada, vai estar tudo ali na sua aura, no seu perispírito, na sua vida ali, sua vivência ali, o que você fez, o que não fez. Por isso que esse amigo brinca, né? Poxa, eu não tenho medo, eu tenho vergonha. Mas eu falei, se ele tem, imagina eu. Vamos lá. Queria saber sobre o perispírito, mas deixa eu responder essa aqui primeiro, que é mais tranquila. O Júnior, que tipo de oração devemos fazer? Pai Nosso ou uma oração como se estivesse falando com Deus e Jesus? Exatamente isso. Quem gosta de fazer o Pai Nosso? Porque o que Kardec fala, né? Lá no Evangelho? Uma oração feita simplesmente com a boca, lendo, não tem quase efeito nenhum. Se você lê, mas lê, tá fazendo o Pai Nosso e vibrando mesmo, legal, não tem, você tá no caminho. Mas se você também quiser, ele fala o seguinte, que a oração ideal, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A oração ideal é aquela que sai de dentro do seu coração, como você falou aí, Tiago, como se você estivesse conversando com Deus e Jesus. É isso aí que você tem que fazer, pelo desencarnado ou pelo encarnado, por você pedindo ajuda, tá? Sabrina, Deixa eu só você é perguntar especialista. responder umas Ah, perguntas que estão tá, vai aqui, lá. rapidinho. A gente... Franci Lima, só para te dizer, no Espiritismo a gente não fala muito de numerologia. Ela perguntou que são números repetidos e tal. A gente não É, estuda isso, entendeu? Não que não existe aqui, não reconheça, a gente não é uma área, então eu é, não vou saber te responder isso, tá? isso Aí você vai aí. ter que procurar uma numeróloga mesmo que vai saber te responder com mais propriedade. Aí tem outra pessoa que perguntou aqui: o que é sonhar várias vezes com lugares que você só conhece no sonho?
Se você está indo sempre para o mesmo lugar, que tem sempre as mesmas características, e é um lugar que você vai, que é sempre assim, possivelmente, muito provavelmente, seja um lugar que realmente exista no plano espiritual, e é um lugar para que você está indo porque você tem afinidade vibratória com aquele lugar, ou um trabalho para fazer lá, ou alguma coisa está te atraindo, ou alguém, pode ser bom ou pode ser ruim, tá? E aí você que vai ver aí a história da coisa. Então pode ser que você esteja realmente indo para esse lugar. Às vezes a gente trabalha dormindo, gente. Isso aí. Vai, pergunta aí, vamos lá. O Carlos está pedindo para você falar, Sabrina, sobre o perispírito. Tá, bom, o perispírito, ele é um corpo que a gente fala semimaterial, tá? Que, na verdade, ele é um corpo que ele tem matéria, ele é mensurável, você consegue medir, tem peso. Tanto é que existem experiências feitas que, quando a pessoa desencarna, é, im- imediatamente antes da morte, pesa uma pessoa e depois que ela desencarna, pesa, e aí dá uma diferença de 1 ou 2 quilos, que é o peso do perispírito. O perispírito de uma pessoa como nós, que, com 50, 60 quilos, né? Sei lá, 60, sei lá, quantos quilos, pesa em média 1 quilo, 2 quilos, entendeu? Para você ter uma noção. Então, a matéria com que ele é feita é muito leve. Agora, atualmente, alguns escritores da doutrina espírita, né, já estão ampliando esse conhecimento do perispírito e estudando, não dividindo apenas em 3 corpos. É a versão que eu gosto de adotar porque eu acho mais completa. A gente divide em 7 corpos, né? E aí esses 7 corpos seria o quê? O corpo físico, o duplo etéreo, que é o corpo energético, que depois do desencarne ele se desintegra, e na nova encarnação ele se forma de novo. Ele é formado a partir do momento da nidação, que a mãe doa um montante de energia pro perispírito do bebezinho, do feto, e ali ele recebe essa energia e aí se forma o duplo etéreo. É, e aí, no momento do desencarne, ele se desfaz e deixa de existir. E aí, depois, o corpo astral, que é o nosso corpo, aquele que tem aparência parecida com a nossa. Então, assim, qual é a aparência do perispírito? A aparência do perispírito é a aparência parecida com a nossa, e o espírito lá, ele vai conseguir plasmar essa aparência dele de acordo com as coisas que ele já vivenciou. É como se a gente virasse a mística, né? A gente vai virar pessoas que a gente já teve contato. Então, tipo, eu consigo me transformar em qualquer uma das minhas encarnações anteriores, né? Não outras Isso aí. pessoas, mas assim, as minhas pessoas. E aí, É. depois disso, tem o corpo mental superior, que é a parte onde ficam as memórias, essas coisas. O mental inferior, que é a parte de sensações e tudo mais. O corpo búdico, Búdico. que histórias, memórias, um monte de coisa assim também. Tem a ver com experiências também e coisas desse tipo. E depois o átmico. E aí cada um desses tem um formato diferente, que é um formato meio, por exemplo, o corpo mental superior, né? Ele tem um formato de ovo, como se fosse uma energia. Fossem esferas assim também, mas com formatos mais pontiagudos, porque são energias pulsantes e radiantes, assim, sabe? Então, cada um tem uma formazinha tal. Então, é mais ou menos isso que eu posso falar Isso para aí. você sobre o. Tem muita pergunta aqui. Sabrina, travou? E o átomo seria o Oi, espírito mesmo. Seria uma assistência espiritual que radia. Já travou a minha live? travou. Acho que é Priscila. Priscila, de livros para indicar, para ajudar na ansiedade. Esses livros que a Sabrina já citou, do Richard Simonetti, Atravessando a Rua, Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo dos Espíritos, Uma Razão para Viver, são livros excelentes. Tá? E a própria doutrina, os próprios livros da doutrina espírita auxiliam na ansiedade, porque falam sobre o agora, passado, projeções que você pode fazer para o futuro. A doutrina espírita tem um companheiro que falou aqui, ó, eu amo o espiritismo, eu encontro resposta para a minha vida. Aí a Ângela está falando, Priscila, exatamente isso que eu quero, onde eu quero chegar. Os próprios livros da doutrina espírita vão te ajudar nisso. Tá? Qualquer um, da Codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou esses do Richard Simonetti, que você lê assim, em um final de semana. São muito legais. Esse aqui, ó, Uma Razão para Viver,
100 mil exemplares vendidos. Na época, já passou muito mais do que isso aqui. Então, aqui tem muitas histórias interessantes que o Richard presenciava, né, em reuniões mediúnicas e tal. É muito Fiz interessante. dois vídeos. Ô, sabe, Eu fiz 2 vídeos interessantes, de 3 minutos cada, sobre ansiedade no meu perfil, e deve estar uns 10 para trás aí, para você dar uma olhada. é, E lá, e nesses vídeos, eu explico um pouco que a ansiedade vai ter um fundo em cada pessoa. O que te causa ansiosa? Então, assim, o que vai te fazer você melhorar da ansiedade vai ser exatamente você lidar com aquela questão que é a causa da ansiedade. E então você pode procurar um livro espírita ou procurar terapia para tratar aquela questão. E retrabalhar questões como paciência, como o medo da não realização. Porque o ansioso ele tem medo da não realização. Ele já, em algum momento, ele fez algo parecido e falhou, numa vida passada, ou nessa vida, ou em algum momento, e aí ele tem medo de errar de novo, então ele já fica, ou ele tem medo de não conseguir fazer, então ele já fica pensando naquilo, preso no futuro, né? Então, assim, o que te causa isso? Em relação a que você sente essa ansiedade? Então, é por aí que você vai ter que ir, entendeu? E procurar a raiz do seu problema. Bom, isso aí. Rafael, por favor. A Neide está falando aqui que ela perdeu o esposo dela faz 5 meses pelo Covid. Neide, você não perdeu, tá? Ele foi para uma outra dimensão, o astral. Vocês vão se reunir daqui a pouquinho. Quer dizer, espero que você fique bem tempo aqui, não seja daqui a pouquinho, não. Mas vocês vão se reunir no futuro, tá? A gente se reencontra, as famílias se formam novamente no plano astral. E ela falou aqui, pelo que eu entendi, por acompanhar você, comprei vários livros do Chico Xavier. Que bom, vai ter leitura pra caramba. Sou um bandista, mesmo assim eu tenho um mentor? Claro, ué. Por que um bandista não vai ter mentor? Até o ateu tem mentor. Concorda, Sabrina? Ateu também tem mentor, não tem? Por que o bandista não vai ter? Gente, são os mesmos espíritos que vão na Umbanda e na Espírita, tá? Às vezes tem alguns centros que não, e é diferente, mas assim, boa parte dos centros que eu frequento são. Esse livro é muito bom. Mas esse livro Fala aqui sobre é Umbanda. pesado. Esse livro é Fala sobre pesado. Umbanda. São mentores da Umbanda que estão ajudando aqui, ó, o Bezerra de Menezes e tal. Tá? É o caboclo, a vovó, tá? Eles baixam no centro espírita também, gente. Não tem preconceito no mundo espiritual, não existe preconceito, não. E nem aqui no TikTok nosso, não. Aqui pode entrar um bandista, pode entrar candomblessista, todo mundo vai ser bem recebido aqui. E todo mundo tem seu mentor. Sabrina, acho que não vai dar tempo, tem pergunta pra caramba aqui. Gente, olha só, se não der pra fazer todas as perguntas, porque eu acho que não vai dar, vocês podem mandar no meu privado ou no da Sabrina, tá? Podem mandar no TikTok da Sabrina também, que ela vai responder vocês, ou no meu, tá? Fala aí, Sabrina. Perguntaram aqui se eu conhecia o Robson Pinheiro. Eu li. Algumas coisas eu acho interessante, outras coisas eu faço críticas. Não é tudo que dá para você confiar cegamente, mas assim, vale pela leitura crítica, sabe? É profundo, eu acabei entendeu? de ler Tem uma questão da queda que é muito interessante, que eu acho que ele tem, né, que ele traz, que nós éramos ligados, tal, e depois teve a questão da queda, que foi a dissociação. Essa parte eu acho legal. Entretanto, teve outras coisas em outros livros mais pra frente que eu acho que ele se perdeu um pouco, né? Acontece. eu já li uma obra dele também. A André. Tem um companheiro, não sei se é companheiro ou companheira, que está muito pequeno para mim. Eu sei que no final é 39. As pessoas dessa vida já estiveram com a gente em outras vidas? Sim. Agradeço quem está compartilhando aí. Gente, os laços de amor são fortes, eles se perpetuam, a gente não se afasta de quem a gente ama. A gente vai reencontrar sim, tá? Então, não é todo mundo que nessa vida que já teve com a gente na vida passada, mas muitas pessoas, principalmente os familiares, a gente sim reencontra eles e repete as encarnações. Por 2 motivos principais. Ou para aprender a amar aqueles que a gente odeia e não se dá bem, e aí a gente tem que aprender a amar, ou então para aquele que a gente ama muito, dar suporte e apoio para a gente conseguir passar pelas provas da vida. É importante também que a gente tenha algum parente que nos dê apoio para. Travou? Para lá, Rafael, por favor, ó, o seu celular, eu não sei se é da Sabrina ou se é a minha que está travando. Não sei se é a minha ou a sua que está travando. É a sua? Tá. Tem
Você acabou aí? Eu posso. Porque eu não vi o final. Pode Pode. continuar? Ó, tenho pressentimentos ruins, Bruno, e sempre acontecem coisas ruins e eu nunca erro. Sou um pouco sensitiva? Não, é Bruna, deve ser Bruna. Sim, você é um pouco você tem uma certa sensibilidade, né, para esse tipo de ocorrência. Não é mediunidade a priori, mas é uma espécie de sensibilidade que você tem. É, Ó, então tem vários depoimentos aqui, pessoal. Tá, os Boa depoimentos tarde. eu vou passar, não vou poder ler. Parabéns pelo trabalho de vocês, Sabrina. Estão dando aqui parabéns pelo nosso Obrigada. Eu que trabalho. agradeço a audiência. Né? Tá? Gente, os depoimentos eu estou passando. Tem uma companheira que falou que comprou a vida continua, tá? Porque tem muita coisa aqui. Vai lá, Sabrina, se você A quiser Láudia ir. indicou 2 livros aqui que anotem, gente. Eu tô usando, inclusive, esses livros para fazer conteúdo para vocês. Prazeres da Alma e Dores da Alma. E também tem o Renovando Atitudes, que é o primeiro. São livros do Hamed, tá? Que são muito bons. Então, vale a pena ler para essa questão da ansiedade, porque fala sobre cada uma das coisas, entendeu? É muito Qual o interessante. nome? Repete aí, Sabrina. Ó, é uma trilogia. Tem Renovando Atitudes, que é o primeiro. Depois tem Dores da Alma. E depois Prazeres da Alma. Não sei se nessa ordem, mas são O 3 escritor é livros. espírita? Não, né? É espírita não, né? Hamed. O Ah, é? espírito é Hamed. O médium, eu não estou lembrando agora o nome. Tá. Mas o espírito é Hamed. Tem uma companheira perguntando sobre audiobook, eu acho muito legal, o que vocês acham? Eu acho muito legal. Quando eu estava numa fase meio preguiçoso de ler, eu ouvia o audiobook, ficava na madrugada aqui na minha sala ouvindo o audiobook. Botava na televisão lá no YouTube. Vocês são Quando tem maravilhosos. livro, vocês usem um aplicativo que tem na Play Store que chama @voice. @voice. Ele lê qualquer PDF que você jogar lá, na velocidade que você quiser. Então, eu uso ele. Ah, Qualquer é? livro escrito você vai encontrar na internet em PDF. Que Qualquer um desses legal, livros hein? que nós falamos aqui tem PDF. Então, você pode ouvir todos eles em áudio enquanto você lava a louça, limpa a casa, ou fica gritando com seus filhos que não param. Qual o Entendeu? nome do aplicativo? Voice. @voice. Caraca, que legal isso aí. Tem na Play Store. É Todo mundo vai possível. baixar. Eu preciso ganhar a comissão desse aplicativo, porque é tanta gente que indica Tem esse mesmo. aplicativo. É, Tem a Mary perguntando: é possível ver alguém que já morreu? Ver, É disso que a gente está sim. falando aqui o tempo todo. Estamos vendo o tempo todo, ouvindo e tudo mais. Muita gente vê. Ó, então aqui a Pamela, meu esposo morreu há 5 meses. Queria tanto saber se ele está bem. O que eu poderia fazer para saber? Pamela, o ideal, como nós já falamos aqui, é orar pelo seu ente que já partiu, tá? Você vai estar junto com ele daqui a um tempo, tá? Então é ideal você orar, porque nesse momento o Kardec fala o seguinte: o que os espíritos ensinam a Kardec? Lá no livro dos Espíritos, quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação. Você desencarnou, é como se você dormisse aqui no Brasil e acordasse lá na China. Aí você, ó, que país é esse aqui? Ué, era dia, agora é noite, você acorda meio perturbado lá em outro país, né? Fuso horário. Quando você desencarna, você também passa por esse período de perturbação ou adaptação, como os espíritos falam a Kardec. Então, o ideal é o quê? Você orar pelo seu esposo, emitir boas vibrações, não pensar na época da doença, pensa no que vocês fizeram, que vocês foram felizes, mande vibrações boas para ele, leia Violetas na Janela, baixe o livro lá em PDF, faz isso que Sabrina falou, baixa o programinha também lá e ouve esse livro que vai te ajudar muito, tá? A psicografia nem sempre vem com facilidade. Você pode também entrar na minha playlist lá, psicografia, que lá eu dou dicas de centros que fazem. E não custa tentar, né? E a questão de saber se está bem é como Sabrina falou. Como você era aqui na Terra, como você vai chegar lá do outro lado. É isso. Se você acha que a pessoa não foi muito boa aqui, aí mesmo que você tem que fazer oração por ela, para ela poder se iluminar do outro lado. Vai lá, Sabrina, pode ser você agora aí. Para completar isso, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Não Deus, tem problema. deu um branco. Mas você estava falando do espírito que desencarna e tal, e que vai para lá. Eu lembrei. É importante você pensar com carinho, fazer oração para o espírito, mas não ficar pensando com apego. Porque se você pensar com apego no seu parente que desencarnou, você vai atrair ele para cá.
e ele vai ficar preso na sua realidade. Só que para ele é muito dolorido ficar aqui. Tem outras coisas que ele tem que fazer lá, tem outros objetivos, ele precisa da continuidade da encarnação dele. Então, se é um amor de verdade, você precisa pensar com amor de doação e não com amor de volta para mim, entendeu? De apego, de querer para você de volta. Vibra para ir e não para ele querer voltar para você. Vocês vão se reencontrar. Eu te dou 100% de certeza que vocês vão se reencontrar. Eu não sei quando, se vai ser perto ou se não vai, porque tudo vai depender da faixa vibratória de vocês quando estiverem desencarnados também. Mas vocês vão se reencontrar. É certeza que vão. O amor é um laço que une as almas para sempre. É isso. Elizabeth, serve para você essa nossa explicação, tá? O filho dela fez a passagem em 4 meses. Será que ele está dormindo? Depende, cada caso é um caso, tá? Mas que ele foi acolhido, ele foi acolhido. Prece por ele, como a Sabrina falou, prece, evitar ficar pegando o retrato e trazer esse espírito de volta, querer trazer, que saudade, por que você foi? Isso faz o mal. Isso aí tem no livro O Mundo que Encontrei, pelo espírito Luiz Sérgio. Luiz Sérgio estava muito bem lá no plano astral, daqui a pouco ele se via na rua da casa dele. Ele vai. O que eu estou fazendo aqui? Era a mãezinha dele que estava lá com porta-retrato, puxando ele, trazendo ele de volta. Então, esse livro é excelente para quem teve um parente desencarnado. O Mundo que Encontrei. Consegue baixar também com facilidade e usar o programa que a Sabrina está divulgando aí, que vai ganhar um royalty em cima também. A Umbanda e o Espiritismo, aqui comentando sobre a Umbanda e o Espiritismo, que são muito parecidas, entendeu? A diferença da Umbanda e do Espiritismo é basicamente que na Umbanda você vai ter rituais, que você vai fazer práticas que são muito práticas ancestrais deles, trabalhos que eu não tenho tanto conhecimento de como são feitos, mas assim, que é uma coisa muito mais objetiva. Então, às vezes, a pessoa se identifica mais com Umbanda exatamente por ser mais palpável, entendeu? Por ter dança, por ter música, por mexer com a alma de uma forma diferente. Enquanto no espiritismo, não. O espiritismo, ele acabou seguindo por uma outra veia. É uma coisa que eu nem gosto tanto que sejam tão separados, mas assim, ele acabou seguindo por outra veia, do estudo, de muita leitura, mais focado nisso, na energia e tudo mais. E tudo se resolve com energia, porque tudo é possível se resolver com energia. Mas para quem tem dificuldade de lidar com energia, às vezes a Umbanda dá um banho de descarrego, já te alivia, já te reequilibra. E no espiritismo você não vai encontrar essas informações. A gente não trabalha com isso, a gente nem sabe, né, Ednei? A gente nem. Se falar assim, Eu sei porque minha mãe é de Umbanda, né? Eu sei porque minha mãe é de Umbanda. Tomei muito banho de arruda quando era criança porque minha mãe era um bandista, né? É o que você falou. E a gente tem que parar com esse preconceito, porque André Luiz tem lá no Nosso Lar, quando ele vai visitar a esposa dele, e o atual marido dela tá com pneumonia, não sei se você lembra dessa parte, lá no finalzinho de Nosso Lar. A Narcisa, ela vai até uma espécie de floresta, um bosque, recolhe ervas para poder fazer remédio para essa pessoa. E fala com um ser que André Luiz não consegue entender a linguagem. Possivelmente os elementais lá que Kardec trata também no Livro dos Espíritos. Agora, se você falar isso em algum centro espírita, o cara fica assim, elementais? Ué, mas André Luiz falou. Kardec falou também. Aí fica esse preconceito. Sabrina, a última pergunta. Tem lá, Kardec fala nisso. Sabrina, eu acho que a última pergunta aqui, que já deu meia-noite. Última pergunta, hein, para você fechar com chave de ouro. Pessoal, mais uma vez, quem não teve pergunta respondida, mande no privado da Sabrina, lá no TikTok dela. Qual é o TikTok, Sabrina? Sabrina... Sabrina.abrão. É só clicar aqui, ó. Gente, aproveita que a gente vai acabar a live, passa aqui pra mim, clica aqui e segue. Clica no maisinho. Clica onde? Que tá aí pra vocês. Aparece o maisinho? Em cima do nosso nome. Entendi. Eles podem Sabrina, você que entende. Não sabia disso não, pode ficar indo de lá para cá, né? Legal. Sabrina, outra coisa que você fez aí, você consegue, por exemplo, tirar a imagem aqui? Você está falando, eu quero até ali pegar uma maçã para comer. Eu posso pausar a imagem? Não. Tirar a minha imagem? Não, né? Você minimiza a tela que ela pausa. É? Você aperta, sabe aquele botão do meio do celular? Quando Sei. você sai? Então, você aperta ali que ela pausa. Aí você fica falando e a minha imagem fica carregando ali, né? Sim. Como se estivesse carregando. Legal. Não, imagem não, a minha que pausa, né? A minha pausa para vocês, eu deixo de ver a tela. Quando eu faço isso, Então, se eu fizer isso agora, eles vão ficar vendo só você, o público. Isso, Então, isso eu queria saber. Tá. Sabrina, última pergunta. Pessoal, não deu tempo de todo mundo, porque estourou aqui a live hoje. Sabrina deu uma audiência danada. Pode perguntar no privado meu ou da Sabrina. Sabrina, para fechar com chave de ouro. Vocês querem mais uma live da gente junto? Quem quiser aí, coloca sim aí nos comentários que eu quero ver.
Isso aí, a gente faz outra live. A Sabrina, ela foi minha inspiradora, tá, pessoal? Quando eu entrei no TikTok, eu falei, cara, que menina é essa aí? Com 70 e poucos mil inscritos, eu falei, caramba, vou ver o TikTok dela. Aí comecei a curtir, curtir, Nossa, olha curtir. só, né? Que é essa ruiva aí, hein, fazendo sucesso? Aí era a Sabrina. Ô, Sabrina, pergunta aqui acho que é Juliano. Vocês são cristãos? Somos cristãos, sim, por quê? Porque acreditamos em Jesus Cristo, na palavra dele, e que ele pregou amor e tudo mais. A diferença que tem, basicamente, é que a interpretação que as outras igrejas fizeram se distancia muito da interpretação original, que inclusive era feita do judaísmo. A Igreja Católica, por exemplo, acreditava em encarnação até 500, né, depois de Cristo. Depois de 500 que ela parou de acreditar. Então, assim, a interpretação que a gente faz da Bíblia, a gente se baseia mais no Novo Testamento, obviamente, porque não tem sentido, né, se basear na palavra que não é cristã. A gente se baseia na palavra cristã, a gente entende o contexto histórico da Bíblia, né? Que a Bíblia é um documento histórico. E a gente entende que ela é escrita sobre parábolas também. Então, a Isso aí. gente acredita em Jesus Cristo e segue eles. Inclusive, a gente, para nós, Jesus, né? Que é também chamado de Sananda para Fraternidade Branca, é o governador de todo o braço de Órion da nossa galáxia. Então, assim, a parte da nossa galáxia que está mais perto de Órion, Jesus é governador de todos esses planetas, inclusive da Terra. Ele é um governador da Terra, ele é a força maior que existe aqui de representação. E a gente segue Jesus acima de todos os outros mestres, entendeu? Então, Sabrina, o que sim. tem de sim aqui? Sim, sim, pra gente repetir a live. Tem um monte aqui. Então, E as pessoas agradecendo muito a live, tá? Que pena, entrei no final, o companheiro falando. E muita gente pedindo pra gente repetir. Sim, aquele sim bem grande. Tem um monte. Que live maravilhosa. Me senti muito bem. Obrigada pela dica sobre os livros. Uma boa noite a todos. Gente, não vai ainda não, que Sabrina vai fazer uma prece. Você vai fazer uma prece hoje, né, Sabrina? Uma eu posso. mentalização pra gente aí. Não vai embora, não. Vamos limpar a aura aí, todo mundo aí. Ó, gente, eu quero fazer um convite para vocês, na verdade, antes de fazer uma prece, né, final, eu quero fazer um convite para vocês. A gente está passando por uma fase muito turbulenta da Terra, uma fase de transição planetária que muitas coisas estão acontecendo. E recentemente, nos últimos dias, a partir dos dias 5 e 6, a gente não sei se vocês perceberam, mas quem é mais sensível já percebeu que está tudo muito pesado e muitos ficaram com muito medo. Sabe aquele medo que você sentiu no dia 6, que você ficou desesperado, achou que tudo ia acabar? Pois é, isso não foi à toa. Foi uma aura energética, foi uma coisa implantada para que a gente sentisse esse medo. E a gente precisa fazer um exercício para se desvencilhar dessas energias, porque é muito difícil para a gente não se conectar, porque a gente está sempre conectado com dores, com as elas da nossa vida, tá? Isso, aconteceu isso mesmo, está acontecendo. Então, assim, eles aproveitaram que muita gente estava com medo do golpe militar, gente que passou pelo golpe militar, que estava com medo do golpe militar por causa das ameaças, aproveitaram esse momento. Não é porque ia acontecer, porque o presidente foi lá e fez isso. Não, não tem nada a ver com isso. É porque eles aproveitaram os espíritos do umbral, os grandes magos negros que a gente chama, que seriam os diabões assim do umbral, né? Cada região tem o seu. Eles aproveitaram para agora não dá, Caté. Eles aproveitaram desse momento para nos infligir medo, para que a gente ficasse em pânico. Então assim, a gente está passando por isso agora e eu gostaria de fazer um convite para vocês, para que a gente deixasse fluir essa energia para o centro da Terra e fosse embora esse momento. Só que aí eu preciso. Ai, gente, só um minutinho, eu vou minimizar aqui, mas eu já volto. Peraí. Tá. Pessoal, como eu disse aqui, desculpem se nós não conseguimos tirar todas as dúvidas, mas mandem lá no meu privado, seguem a Sabrina, mandem para a Sabrina também, tá? Eu queria também, vocês que estão acostumados aqui a assistir a live comigo, com o professor Cláudio, pedir que vocês na hora da vibração também vibrassem pelo professor Cláudio. Ele precisou tirar umas férias para resolver uns problemas que todo mundo tem problema para resolver. Então é bom a gente passar energia negativa. Quem conhece o professor Cláudio, ele está toda quinta aqui comigo, todo domingo, toda terça. É um companheiro que eu já conheço há desde 15 anos de idade.
Então vamos vibrar também. Estou pedindo aqui, Sabrina, para a gente vibrar também para o nosso companheiro Cláudio, que está sempre fazendo aqui conosco. Você deve ter visto já, né? Tem um companheiro que está precisando resolver umas coisas, tirou umas fériasinhas aqui para poder resolver, e é bom a gente vibrar também positivamente por ele, Cláudio Ramos, companheiro de outras vidas meu, e dessa vida também, nos encontramos nessa. A mãe dele, Sabrina, é uma médium assim, fantástica, e ela estava numa agonia tão grande no dia 6. Ela estava numa agonia tão grande que ela não queria que ninguém saísse de casa, os netos. Ela estava num desespero, porque o médium sente, né? Tá ali, ó. Sim. Né? A coisa foi pesada, ó. Chega a me arrepiar. A coisa foi pesada. Assim, de certa forma está sendo ainda. Então, por isso eu quero fazer esse convite. Eu queria convidar vocês para imaginar agora, assim, não precisa nem fechar os olhos se não quiser, mas para imaginar um planeta Terra, uma Terra que todo mundo tem harmonia, que há respeito entre as pessoas, que quando você vai em algum lugar não precisa ter medo de alguém roubar alguma coisa sua, porque ninguém vai estar interessado nisso. Eu quero que você imagine uma Terra em que as pessoas têm direitos iguais, realmente são respeitados, e aquelas que não têm, a sociedade olha para isso. Eu quero que vocês imaginem uma terra em que as pessoas sentem prazer em ajudar umas às outras, em que a natureza parou de ser desrespeitada e a gente começou a pensar todos os dias em plantar árvores para recompor a natureza, para reconstruir. Então eu quero que vocês imaginem essa terra em que as pessoas estão focadas na hora de consumir carne animal, não matar mais animais de forma cruel, mas desenvolver carnes em laboratório, porque já existe essa tecnologia, não sei se vocês sabem, mas existe, que você consegue desenvolver em laboratório sem precisar torturar animais. Então, e a gente vai poder comer carne sem precisar maltratar animais. Imaginem uma terra em que a gente consiga entender a nossa espiritualidade, que a gente consiga ter a memória e o contato, e pode praticamente ligar como se fosse por um telefone para os entes queridos para falar com eles. Olha, eu estou com saudades, eu também. Imaginem essa terra. Sim, essa terra está chegando e eu quero que vocês pensem nela, pensem nessa possibilidade e entendam que esse é o processo agora. Muita coisa está doendo, muito medo vai surgindo, mas é para a gente se autocompreender, se autoentender e se despir dos nossos egoísmos. E essa transição planetária, ela está acontecendo. E daqui a algumas décadas, algumas poucas décadas, ela vai ser uma realidade. Então, eu gostaria que vocês visualizassem agora essa energia, esse planeta. E então, sobre essa perspectiva, eu quero que vocês construam essa realidade com a mente, como se ela estivesse mais próxima que nunca. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Senhor Jesus, amigos espirituais, eu me disponho, meu Pai, a estar aqui, a trabalhar para construir, para me construir no sentido de me melhorar, para estar pronto para essa terra que eu já conheço agora, que a Tatiana descreveu, que existe, que eu quero muito, que é uma terra de respeito, é uma terra de amor, é uma terra onde eu vou poder amar sem medo de ser maltratada por isso, sem medo que alguém me faça algum mal e abuse de mim em algum sentido. Então, eu me disponho nesse sentido. Eu sinto que no meu corpo caem energias do céu, do amplo céu infinito, enviadas por Jesus, nosso governador planetário, que direto dele até nós cai uma energia poderosa de cor azul e entra pelo nosso corpo, pela nossa alma. E essa energia nos deixa leve, nos deixa feliz e recompensado de estarmos aqui. E que essa pandemia que nós estamos vivendo, apesar de nos afastar de pessoas ou nos afastar de ideais que a gente pensava ser importante, está nos aproximando de nós mesmos. Me possibilitou conhecer a vocês aqui. E eu estou muito feliz e muito grata por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque não ponho a amar um pouquinho mais, a me dedicar um pouquinho mais, me cuidar, me preservar. Ai, gente, eu acho que a Sabrina caiu, né?
Eu acho que a Sabrina caiu. Mas olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar essa live no meu canal do YouTube, que é do mesmo nome, Cortes Espíritas Oficial. Vou publicar essa live e quem chegou atrasado vai poder assistir lá desde o comecinho, tá bom? É, eu tava essa mentalização que a Sabrina fez é muito importante. Ela tá chegando aqui de novo. Aí ela aí de novo aí. Pessoal, vamos continuar onde a gente parou, me cuidar, me preservar, que, que esses ataques espirituais que a gente sofre para interromper as coisas, a nossa energia influencia em tudo isso e que a gente consiga, meu Pai, se fortalecer cada dia mais para que a gente possa se conectar com o amor divino. E eu me proponho, Pai, amanhã ser só um pouquinho melhor do que hoje, me preservando para não deixar que ninguém me faça mal, me afastando de situações difíceis, mas ao mesmo tempo, meu Pai, conseguindo me melhorar um pouquinho mais e me aperfeiçoar. Muito obrigada, meu Pai, por hoje, por essa live, por todos. Eu agradeço a espiritualidade, agradeço a vocês que estiveram aqui e que assim seja. Que assim seja.